E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e na videoaula de hoje vamos falar de alguns processos de separação de misturas heterogêneas. Bora lá? Vamos começar com a catação. A catação é um processo de separação de sólidos diferentes, com base em seus tamanhos, cores e texturas, utilizando as mãos para separar os componentes de uma mistura heterogênea, como por exemplo, catar impurezas como pedras, galhos, folhas ou mesmo grãos imperfeitos em um monte de grãos de café. Na sequência, a peneiração. A peneiração é um processo de separação de sólidos diferentes ou a separação de um sólido de um líquido, utilizando um aparato chamado de peneira. De acordo com o tamanho dos poros da peneira, se estamos trabalhando com uma mistura de sólidos diferentes, um dos componentes sólidos deve passar pela peneira, enquanto que o outro deve permanecer na peneira. Como vemos ao lado, a peneiração dos grãos de café diretamente na lavoura, para separar impurezas dos grãos de café, utilizando uma peneira. Vamos agora para a separação magnética. A separação magnética é um processo de separação de sólidos diferentes utilizando as forças eletromagnéticas de um ímã. Mas fique atento, para esse processo funcionar, um dos sólidos deve ter natureza metálica, enquanto o outro não. Dessa maneira, o componente metálico será atraído pelo ímã, se separando do outro componente que não é metálico. Como vemos, a separação de sucata metálica da terra e outros materiais não metálicos em um ferro velho. Seguimos agora para a filtração. A filtração é um processo de separação de um componente sólido de um componente líquido, utilizando um filtro. Desta forma, o componente líquido passará pelos pequeninos poros do filtro, enquanto que o componente sólido, por ser maior que o tamanho dos poros, permanecerá preso no filtro. Como, por exemplo, quando vamos passar um cafezinho. Colocamos o pó de café no filtro de papel e, em seguida, jogamos a água quente. Assim, uma parte do pó é extraído e se junta à água, porém, uma outra parte do pó de café não se dissolve, permanecendo sólido, formando a chamada borra de café. Dessa maneira, a parte líquida passa pelo filtro, enquanto a parte sólida fica presa no filtro. Vamos agora para a decantação. A decantação é um processo de separação de misturas entre um sólido e um líquido, ou entre dois líquidos diferentes, sendo que esta separação se dá de acordo com as diferenças de densidades de seus componentes. Em uma mistura de barro e água, após a agitação, espera-se um pouco e observamos que o barro se deposita no fundo do recipiente, por ser mais denso, enquanto que a água fica na parte superior da mistura heterogênea, pois é menos denso. Agora, para separarmos dois líquidos diferentes, como água e óleo, utiliza-se um equipamento chamado de decantador, onde coloca-se a mistura de água e óleo e, após a agitação, basta esperar que observamos claramente duas fases, sendo que o óleo permanece na superfície, pois é menos denso que a água. Desta maneira, basta abrir a torneira do decantador e deixar a água cair. Quando a coluna de óleo estiver se aproximando do nível da torneira, basta fechá-la e pronto, separamos a água do óleo. Seguimos agora para a dissolução fracionada. A dissolução fracionada é um processo de separação de dois sólidos diferentes utilizando a água, mas, para que esse processo funcione, um dos componentes deve ser solúvel em água, ou seja, um dos componentes deve dissolver na água, enquanto o outro não. Como, por exemplo, separar uma mistura heterogênea de areia e açúcar. Basta colocarmos água na mistura e agitarmos.
Assim, o açúcar que é solúvel em água se separa da areia. Dessa forma, após a agitação, espera-se um pouco e a areia, que é mais densa, decantará, indo para o fundo do recipiente. Assim, é possível passar a água com açúcar para o outro recipiente. E dessa maneira, separamos a areia do açúcar. E fica atento, para separar a água do açúcar, que é uma mistura homogênea, devemos usar a destilação simples, por exemplo, como falamos na videoaula sobre os processos de separação de misturas homogêneas. E finalmente vamos falar da centrifugação. A centrifugação é um processo de separação de misturas entre um componente sólido e um líquido, ou entre componentes líquidos diferentes, com densidades diferentes, utilizando um aparelho chamado de centrífuga, que gira em alta velocidade, separando os componentes. Como, por exemplo, para separar os elementos figurados do sangue, como as hemácias, leucócitos e plaquetas, que são a parte sólida do sangue, do plasma, que é a parte líquida do sangue. Ao se colocar os recipientes com a amostra de sangue na centrífuga, ela irá girar em alta velocidade e, assim, a parte sólida do sangue, que é mais densa, irá para o fundo do recipiente, enquanto que o plasma ficará na superfície. E aí, galera, ficou alguma dúvida? Se ficou, assista novamente essa videoaula. Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.